é um sentimento que nos une e que nos transforma. De maneira geral, eu fico muito emocionado quando vejo a reação da torcida, os olhos marejados, as pessoas emocionadas. Porque o lado do povão é Santa Cruz. Inclusive, ele é mais para o lado do povão mesmo, entendeu? Quando o Sport entrava em campo com Griffith, Ernest Thirst, no Corbin, não sei o que, o Náutico com os filhos, com os Cavalcante, os Uchoa, os Rego Barros, o Santa Cruz entrava em campo com Tiano, Pitota, Lacraia. Então era o time do povo por conta disso também. Os jogadores, as pessoas sabiam falar o nome dos jogadores. Tem negro, tem mulher, tem gente rica, tem gente pobre. É perceptível a um olhar. Você olhar, você percebe que é um time inclusivo. Ele traz pessoas que são marginalizadas, escanteadas pela sociedade. Então é inegável que o Santa é o time do povo. Ele é. O Santa Cruz ele não nasce num salão nobre. Ele foi fundado por alunos do Colégio Salesiano, então ele nasce num contexto, inclusive, de um comércio do centro do Recife pujante, então de embaladores, de empacotadores, de trabalhadores de braçais, né? E aí, diferentemente dos nossos rivais imediatos que nasceram necessariamente em meio ou no seio de um salão nobre da elite pernambucana, seja econômica, seja uma aristocracia política, digamos assim, o Santa Cruz ele nasce num contexto ao redor dele muito mais popularizado. Quem segurou a onda do Santa Cruz na Série D e na Série C foi a massa da geral. Foi a massa da geral que fez o Santa Cruz ser um produto quando era apenas um time decaído na Série D, era um anjo decaído ali na Série D. E quem transformou o Santa Cruz, quem deu uma mística ao Santa Cruz, quem revigorou a mística do Santa Cruz foi a massa que saiu da Bomba Demetério, que saiu de Água Fria, que saiu de Casa Amarela, Nova Descoberta, Peixinhos, que veio desses lugares todos para lotar o Arruda inúmeras vezes. A gente que é Santa Cruz mesmo, não tem essa coisa de ser uma Série A ou ser qualquer série, a gente é do mesmo jeito, os amigos continuam sendo do mesmo jeito, entendeu? Não importa, e a gente vai para todos os jogos, não importa a série. Que o sentimento do torcedor do Santa Cruz por ele, eu não estou torcendo pelo Real Madrid, pelo Barcelona, por times milionários, é sempre aquela eterna luta, né, de Davi contra Golias, né, um clube sem tantos recursos, com uma torcida apaixonada e que reverte, consegue alguns resultados absolutamente desproporcionais à condição digamos, financeira que tem. Essa alcunha que o Santa Cruz é conhecido também por ser o time da poeira se refere a uma música muito famosa, né? Uma música uma das músicas que melhor remetem a passagem do Santa Cruz, que chama o Papa Taças, né? É exatamente dos irmãos Valença, que foram aqueles que criaram o hino do Santa Cruz. O hino oficial, né, do Santa Cruz são dos irmãos Valença. E a música diz o seguinte, né? Que é assim, ó: quem é que quando joga a poeira se levanta? É o Santa, é o Santa. Escreve pelo chão, faz miséria e não se dobra. É a cobra, é a cobra. E aí essas referenciais muitas vezes foram utilizadas para a torcida do Santa Cruz, porque dizia-se que quando o Santa Cruz ele vencia as partidas e a sua torcida saía de suas casas para a rua para comemorar, a poeira se levantava, porque necessariamente as ruas não eram pavimentadas. Ou seja, traz inclusive um contexto de uma precariedade das moradias e da localização da torcida do Santa Cruz mesmo. E a história da família é interessante, porque na verdade o meu avô paterno, ele era rubro-negro, dos chatos, dos muito chatos, insuportável. Mas aí quando houve em algum momento aí na década de 50, calculo, que o Santa Cruz ganhou de 4-0 do Sport, e os dois meninos, Lourenço e Lauro, tinham 8, 7 anos de idade, já tinham noção disso aí, ficaram zoando da cara do meu avô, do pai deles,
por causa dessa derrota do Sport. Meu avô tinha uma pedagogia muito fina, muito sofisticada, então ele pegou uma colher de pau e deu nos 2 filhos, por conta disso. E aí os filhos juraram, meu tio Lourenço jurou para ele que ia ser Santa Cruz até você morrer. E a jura foi, à medida que os irmãos menores foram nascendo, eles foram catequizando e apurrinhando a cabeça dos pirralhos, dos menores, para torcer pelo Santa. Meu pai era o caçulinha e ia com eles para a escola no bairro do Fundão, ali na área de Santa Cruz, né? Então meu pai foi o mais, digamos, manipulável de todos ali pelos irmãos, mais influenciável ali de todos. Santa Cruz desde criança, a família toda Santa Cruz, entendeu? Minha família de Camaragibe, sobrinho, afilhado, pai, mãe, tudo é Santa Cruz. A gente não tem outra definição a não ser Santa Cruz. Desde criança eu ia com meu pai não ia a campo, mas eu ia com o meu tio. Meu tio é Santa Cruz, entendeu? Aquele apaixonado mesmo pelo Santa Cruz. E a gente ia, muitas vezes a gente ia de ônibus, morando em Camaragibe, enfrentando um ônibus lotado, mas ele foi quem chegou junto. Naquele tempo, quando disseram que o estádio ia cair, a gente estava no estádio, e eu me lembro bem o seguinte, que ele se abraçou com a gente estava em cima no anel superior, e ele disse, mas se a gente morrer, a gente morre pelo Santa Cruz. Aí abraçou eu e meu irmão. A minha relação começou de família. Meu avô era um rapaz que morava na Boa Vista e jogou no Santa Cruz da fundação de 1914 até 1919. Meu pai era professor universitário da medicina, mas nunca ele se dizia Santa Cruz, mas não frequentava o clube. Mas incentivava o meu sentimento, né, pela história do meu avô, que era Santa Cruz, que jogou no Santa Cruz por 5 anos, e isso fez com que ele me incentivasse. Uma coisa impressionante é que depois de me aproximar do Santa Cruz, eu descobri uma história que eu não sabia. Eu descobri essa história de seu Paiva, que é um dos diretores da Sala de Memória do Santa Cruz, é a memória viva do Santa Cruz. Eu descobri que meu avô, que jogou no Santa Cruz de 14 a 19, participou do jogo que gerou um troféu no Santa Cruz de bronze. Foi o jogo em Botafogo, contra o Botafogo em 1919, quando o Santa Cruz foi o primeiro clube do Norte e Nordeste que venceu um clube do Sudeste. Meu avô participou dessa partida como atleta e toda vez que o Botafogo joga em Recife, esse troféu de bronze vai para o local do último título do Santa Cruz, fica sob os holofotes, com a foto do time, a escalação e a história desse jogo, relativa a esse troféu. E Disseu liga para mim antes do jogo e perguntando: Sérgio, você vem visitar, seu avô está esperando você na sala de memória. É uma coisa que me arrepia e é uma coisa que fica, é uma relação direta, e eu não sabia disso. Meu avô morreu, eu era muito pequeno, eu não soube dessa história. Minha família ela é toda rubro-negra. Meu pai meus tios, minhas tias, são todos rubro-negros. E por causa da minha família, eu virei também uma torcedora do Sport. Só que eu nunca gostei de torcer pelo Sport, eu torcia porque era uma coisa de família. Aí no Campeonato Pernambucano de 2011, o Sport perdeu para o Santa na Ilha do Retiro. Eu disse, não vou mais torcer por esse time. E fiquei assim até 2015, quando o Santa fez uma campanha incrível pela volta de Grafite, que é um ídolo do Santa Cruz. E quando ele voltou em 2015, ele tinha outdoor pela cidade, espalhado pela cidade. Eu disse, não, eu quero ir conhecer, né, ver. Eu sempre gostei de futebol e não estava vivendo isso porque eu tinha decidido não torcer mais pelo Sport. E fui para o Arruda pela primeira vez. Foi quando eu vi a torcida assim, incrível, eu ficava arrepiada. A maior prestação no jogo, a gente ganhou, foi contra o Botafogo, ganhamos de 1-0. Mas eu lembro da torcida em festa, eu tinha ido para as sociais e ficava olhando para a arquibancada que era em frente. E achava lindo porque o pessoal estava vibrando, estava numa festa enorme por causa de um ídolo. E eu lembro do deslumbramento que era
entrar no estádio, né? Entrar no estádio. Eu lembro no caso o Arruda era só um anel, com aquela arquitetura que simbolizava, com aquelas linhas que simbolizavam, representavam a onda do mar. Era uma coisa deslumbrante, assim. Eu acho que para todo, independente do time por qual se torça, é entrar no estádio, ver aquele colorido, ver o barulho, as bandeiras. Era uma época de muitas bandeiras, isso faz uma diferença grande. Ver isso era o meu grande passeio, era o grande divertimento. Assim, a primeira vez que a gente foi aquela ansiedade, né, de ver como era o estádio, porque a gente só ouvia falar, via por televisão, mas a gente não tinha. A gente ficou abestalhado com a torcida, porque a gente viu que é uma torcida, realmente uma torcida apaixonada. Não, eu fiquei muito emocionado, o estádio não tinha esse porte atual, era um estádio menor, mas o sentimento, a alegria. Mas nesse primeiro contato com Santa Cruz, com o som, e foi um jogo que o Santa Cruz fez muitos gols, então aquela alegria reinante me impactou um bocado. Há muitos anos atrás, eu não sei, eu acho que faz 15, 20 anos, quando eu era auditor médico da Sul América, tinha férias e eventualmente nas férias não estava escalado para viajar. Eu pegava tempo das minhas férias, naquele horário que eu dedicava à empresa, eu fazia um ambulatório, eu imprimia os folhetos de exames médicos e ia para as divisões de base do Santa Cruz, no antigo CT, um pequeno CT que tinha chamado de Valdomiro Silva, lá perto do Arruda. Aí eu fazia um ambulatório, né? Levar meu eletro, balança, pesava, fazia eletro das crianças, fiz isso por alguns anos. E eu fazia isso porque, na verdade, acho que todo mundo que é Santa Cruz tem essa percepção. Aquela história lá atrás de que o primeiro estádio foi construído por gente levando cimento, gente levando tijolo e por conta disso o Santa Cruz foi feito assim pela contribuição de pessoas humildes, mas apaixonadas. Há uma divisa, né? Uma divisa social que o tricolor, entendeu, tem o mais favorecido e o menos favorecido. Aí a gente vai mais assim para o menos favorecido, que muitas vezes não tem ingresso, aquele que sonha. Aí a gente sempre, eu, Samarone, Inácio, Gerard, aí a gente sempre toca mesmo, não tem alguém precisando, tem Robson também, tricolor, e eles sempre, eu digo, precisando, aí dão uma camisa, dá um ingresso, dá tudo, eles sempre estão colando. Eu acho que aí iguala tudo, cara. A paixão pelo futebol iguala tudo. Eu acho que a diferença entre um intelectual apaixonado e um gari apaixonado é porque um faz um poema, o outro não, entendeu? O outro não, a diferença é essa, a paixão, o sentimento acho que é vivido da mesma forma, com a mesma intensidade e com o mesmo grau de insanidade. Comecei a fazer parte do movimento que fez um ano agora, em agosto de 2017, fez um ano, o Movimento Coralinas, que é um movimento que luta pela presença da mulher no estádio, especificamente do Arruda, né, assim, para que as mulheres possam viver o futebol como torcedoras. No Santa Cruz a gente possui vários grupos, né? Diversos grupos, né? Sejam grupos de mulheres que fazem acolhimento, por exemplo, e tentando estimular outras mulheres ou outras torcedoras a voltar ou a frequentar os estádios, como provavelmente você já deve ter tido acesso às Coralinas, ao pessoal do Movimento Coralinas, assim como a Fechadas com Santa e vários outros grupos e segmentos que tem na torcida do Santa Cruz, né? Como grupos que são um pouco mais politizados, digamos assim, como o Movimento Popular Coral e a Democracia Santa Cruzense, mas aí você vai verificar, inclusive, que esses grupos especificamente de mulheres, elas trabalham, inclusive, para atender uma lacuna e uma demanda que o futebol, de forma geral, ele ainda não enxergou, que é a mulher, de fato, como um ente participativo e consumidor do espetáculo, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, não, mas do futebol enquanto entretenimento, digamos assim. E aí, esses grupos fazem um acolhimento. Eu nunca vou com medo quando eu vou com minhas amigas, porque eu sei que o que acontecer, eu não estou sozinha. A gente não anda só, a gente anda em grupo. Nós estamos... por jogo, é mais ou menos umas 10 meninas que vão... E cresceu bastante no início, era bem menos, e agora uma média de 10 meninas por jogo. Quando dá para ir mais, vai mais, mas estamos sempre presentes lá. E isso passa uma confiança.
É um time que recebe, é um clube que recebe o torcedor, independente da classe, do gênero, mas é feito por torcedores, por pessoas que ainda precisam evoluir nessas questões de discussão de gênero, principalmente. Porque, por exemplo, tem algumas músicas de algumas torcidas que eu digo, torcidas organizadas dentro do Santa Cruz, que desrespeitam minorias, desde religiões de raiz africana a mulheres, a homossexuais. Ainda existe isso. Existe em qualquer clube, não deixaria de existir no Santa. Mas, por exemplo, o Santa, os torcedores recebem muito bem, apesar das críticas que nós recebemos sempre. Mas eles abraçaram muito bem o movimento. Tem espaço para se dialogar, para dizer, a gente tem alguma coisa errada aí e a gente está querendo mudar isso. Eu acredito que sim, o Santa abre portas, oferece espaço para se debater, se dialogar. Isso já é muita coisa, porque você conversando vai mudando, né, realidades. Mas é um processo e ele está muito no início. Então, se existe essa característica tão forte a ponto de dar ao Santa Cruz o título de time do povo, é porque a torcida sabe fazer isso, sabe discutir e sabe incluir o povo, de fato. Eu acho que mais do que time do povo, o Santa Cruz é um time étnico. Eu acho que o Santa Cruz tem essa característica. É um time que expressa várias etnias. De certa forma, é um espaço de realização de utopia. A utopia da igualdade étnico-racial, da igualdade social. Acho que o futebol tem muito essa dimensão dessa ilusão da realização de utopia. Mas o Santa Cruz, eu acho que é a conjunção dessa força da torcida, da paixão, e é que resgata isso e traz essas camadas sociais todas que abraçam o clube. Enquanto eles dizem que estão vendendo os estádios para fazer shopping, para fazer apartamento, entendeu? Aí a gente diz que a gente não... Eu digo não. Se um dia a gente tiver de vender, a gente vai se agregar, a gente vai fazer um feirão, todo mundo ajudar, e o Santa Cruz nunca vai ser vendido. Porque eu costumo dizer que a gente pode ter o melhor programa de sócio do mundo. Se ele não vender, se ele não for comprado, né, se ele não for aderido por aquele feirante de Água Fria que está aqui perto, ele não tem nada a ver com Santa Cruz. Ele está, de fato, presente em todos os segmentos e os estratos sociais, na minha opinião, né? E isso pode ser comprovado, inclusive, empiricamente, se for o caso, né? Nós nos orgulhamos não dos títulos que a gente conquista, né? A gente se orgulha disso também, mas a gente se orgulha pelo clube que nós construímos. Então nós somos o clube que venceu a seleção brasileira, nós somos o clube que venceu um primeiro jogo, uma equipe do sul do país, o Botafogo. Nós somos o primeiro clube a inserir o negro, nós somos um dos primeiros clubes a inserir mulheres no conselho deliberativo do clube e por aí vai. E é que quando joga a poeira se levanta, escreve pelo chão, faz miséria e não se dobra. E é que quando joga a poeira se levanta, escreve pelo chão, faz miséria e não se dobra.